Sabe aquela discussão que parece não ter fim? Pois é. Um programa do governo criado para manter os jovens na escola acaba levantando uma pergunta bem espinhosa. Isso é um investimento de verdade em educação ou é só um jeitinho de ganhar votos? Hoje, a gente vai tentar entender o paradoxo por trás do programa Pé de Meia e o que ele diz sobre o grande dilema econômico do Brasil. E a questão central é exatamente essa, a que divide opiniões em qualquer roda de conversa. O pé de meia é uma solução inteligente para um problema real, que é o jovem que abandona a escola para trabalhar? Ou será que é, no fundo, uma estratégia política bem calculada? Vamos dar uma olhada nos argumentos para ver o que está em jogo de verdade. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa polêmica. De um lado, tem a defesa técnica, que diz que o programa é super necessário. Do outro, tem a desconfiança, a pulga atrás da orelha sobre as verdadeiras intenções. São as duas faces da mesma moeda. Olhando pelo lado técnico, a lógica é simples. O programa ataca a causa principal do abandono escolar, que é a grana. O jovem precisa trabalhar, então o governo dá um incentivo para ele continuar estudando. É uma solução pragmática, certo? Já a visão política enxerga outra coisa. Ela diz que esse dinheiro na mão cria um laço, uma conexão direta entre quem governa e quem vota. São duas formas de enxergar a mesma coisa que, bom, parecem não conversar entre si. E aqui o debate fica ainda mais interessante. A turma do social diz, isso diminui a desigualdade, dá chance para o jovem focar nos estudos. Aí vem o pessoal da economia e alerta. Ok, mas esse dinheiro todo não seria melhor usado em escolas técnicas, em melhores salários para professores? E para completar, tem o olhar cético da política, que questiona. Será que isso não é só para garantir a lealdade de uma nova geração de eleitores? São três visões de mundo batendo de frente. E no fim das contas, qual é a verdade? Olha, muito provavelmente ela está em algum lugar no meio do caminho. É um programa que, sim, tem um poder real de manter o aluno na escola, e que, seja por coincidência ou por pura conveniência, ajuda e muito na popularidade de quem está no poder. Só que isso tudo abre uma porta para uma pergunta muito, mas muito maior. Se programas sociais desse tipo são a solução, por que o Brasil, que é um campeão mundial nesse assunto, ainda não se tornou uma superpotência econômica? E essa pergunta leva a gente direto para o coração do paradoxo da economia brasileira. Como pode um país com tantos programas sociais, com tanto investimento em distribuição de renda, não decolar de vez? Vamos tentar entender as razões por trás disso. E talvez o ponto central de tudo seja uma distinção bem básica. Uma coisa é transferir riqueza, outra, completamente diferente, é criar riqueza. Pensa naquela velha história. Dar o peixe é diferente de ensinar a pescar. Os benefícios aliviam a fome de hoje, o que é essencial. Mas o que transforma um país é a capacidade de criar valor, de construir a própria pescaria. As análises mostram que existem 4 grandes obstáculos que funcionam como freios de mão puxados para o nosso desenvolvimento. O primeiro é esse foco na distribuição em vez da produção. O segundo é o peso enorme dos impostos. O terceiro é a qualidade da nossa educação. E, por fim, o famoso e temido custo Brasil. Vamos lá, o primeiro ponto. A distribuição ajuda as pessoas a comprarem o básico. E isso movimenta o comércio do bairro, o que é ótimo. Só que a riqueza de verdade de uma nação vem de produzir coisas de alto valor. Tecnologia, software, infraestrutura de ponta. Se a gente não investe nisso, em produtividade, a economia simplesmente não sai do lugar. O segundo freio de mão, a carga tributária altíssima. Para bancar todos os benefícios, o governo precisa arrecadar, e arrecada muito. O Brasil tem uma das maiores cargas de impostos entre os países em desenvolvimento. E aí se cria um ciclo perigoso. Os impostos acabam sufocando quem produz e, ao mesmo tempo, sobra pouco dinheiro para investir no que é essencial, como estradas e portos. E isso nos conecta direto com o terceiro problema. Porque, ok, manter o aluno na escola é o primeiro passo. Mas a pergunta que fica é, qual a qualidade do ensino que ele está recebendo lá dentro? Pensa assim, o pé de meia cuida da quantidade, da presença do aluno, mas o que de fato gera produtividade e riqueza é a qualidade. Não adianta só estar na aula. Se os estudantes não saem de lá dominando matemática, lógica, habilidades técnicas, o país não consegue formar a mão de obra qualificada que potências como a Coreia do Sul formaram para dar o seu salto. E por último, o quarto freio, o tal do custo Brasil. Basicamente é um nome chique para resumir o pesadelo de burocracia, impostos e logística que é produzir qualquer coisa por aqui. O resultado prático é bizarro. Muitas vezes é mais barato trazer um produto da China do que fabricar ele aqui do lado.
Com tudo isso na mesa, a gente chega a uma escolha fundamental. Onde a gente deveria focar as nossas energias? Na rede de segurança ou no motor do crescimento? Essa é uma analogia que resume bem o nosso dilema. E vamos deixar uma coisa bem clara. Ninguém está dizendo que a rede de segurança não é importante. Pelo contrário, os programas sociais são vitais. Eles são um colchão que impede que a situação social piore ainda mais. Eles são absolutamente essenciais. Mas, e esse é o grande mas da história, eles não são o motor do crescimento. Uma rede de segurança te impede de cair, mas ela não te dá o impulso para subir. E o que alimenta esse motor, então? Educação técnica e superior de qualidade, conectada com o que o mercado precisa. Um ambiente de negócios mais simples, com menos burocracia, investimento pesado em infraestrutura. O problema é que o Brasil parece gastar muito mais na manutenção da rede de segurança do que colocando combustível nesse motor. Então, para fechar, fica uma provocação. Se os recursos fossem limitados e fosse preciso escolher manter um auxílio que resolve um problema hoje, ou zerar os impostos para novas indústrias que podem gerar riqueza amanhã, qual caminho criaria mais valor no longo prazo? É uma escolha bem difícil, eu sei, mas é uma que pode definir o futuro da economia do Brasil.